Meu amor está em outro relacionamento. Como reconquistar? Com esse conteúdo, eu vou compartilhar com você 5 situações para potencializar a reconquista. Então, fica comigo até o final que você vai ter clareza dessas situações e assim vai ficar mais seguro, mais confiante do que fazer neste momento. O meu nome é Nicolas Correia, eu sou mentor de relacionamentos e ajudo você nesse processo da reconquista e também ajudo você a conquistar uma nova pessoa ou superar alguém que passou pela sua vida. Então vamos lá. Quando um aluno meu ou algum seguidor, alguma pessoa vem conversar comigo sobre o seguinte: Nicolas, o meu amor ou a pessoa que estava comigo está se envolvendo com a outra pessoa. Eu já gosto de trazer um conceito que eu criei, que é o seguinte: o relacionamento tapa-buraco. E o que isso significa? Sabe aquelas obras da prefeitura que é literalmente tapar o buraco nos asfaltos? E o que eles fazem? A prefeitura ou o órgão responsável por esses consertos, por essas manutenções, eles não refazem toda a rodovia, eles não refazem toda a estrada, muito pelo contrário, eles vão naqueles buracos, naqueles problemas e resolvem aquele ponto em específico. Ou seja, eu gosto de trazer isso para o relacionamento porque o relacionamento tapa-buraco é muito mais uma necessidade da pessoa ao qual você estava, do seu amor, de conseguir suprir, preencher o vazio desse término. Às vezes a pessoa não consegue lidar com esse momento que ela ficou solteira, que ela está sozinha e ela logo já se envolve com alguém para preencher essa rotina dela. Ou seja, eu compartilho com você que a relação tapa-buraco ela tem essas características e outras características são o seguinte: geralmente a relação tapa-buraco ela é temporária e a relação tapa-buraco ela inicia em menos de 3 meses do seu término. Ou seja, para e pensa. Se o seu relacionamento terminou hoje, essa semana, e o seu ex, a sua ex já está com alguém, tem uma grande chance de ser uma relação tapa-buraco, beleza? E aqui eu quero já trazer um adendo muito importante. A relação tapa-buraco para um ficante, para um ex-namorado, ex-namorada e para um marido, uma esposa, são relações totalmente diferentes. Por quê? Quando a relação tapa-buraco já é com o ficante, eu já direciono que nesses casos a reconquista é muito mais difícil, porque você de fato não tinha um compromisso verbal com a pessoa. Aliás, eram só um ficante. E esse conceito de ficante é algo que de fato não é um namoro, ou seja, não tem esse compromisso, vocês estão ali apenas se conhecendo, mas sem a responsabilidade do namoro. Assim sendo, um namoro é um compromisso verbal onde você já tem essa responsabilidade de fidelidade e de compromisso em cumprir com a sua palavra. Ou seja, dentro de um namoro, quando há esse momento da relação tapa-buraco, é você parar e pensar o seguinte: eu estou namorando, terminamos e a pessoa já está se envolvendo com outro alguém. Será mesmo que eu quero reconquistar sabendo desse cenário? Eu quero que você já pare e pense, porque nem toda reconquista nesse cenário de ficante e de namoro é recomendado, porque tudo depende das circunstâncias. E aqui eu também já chamo a atenção da seguinte questão: o namoro não é o local de você viver um amor incondicional. Não, não, não. No namoro, literalmente, é para você enxergar esse período de transição para algo mais sério, para algo melhor, para algo mais estável, durável e bom, que é o casamento. Então, se no namoro houve o término e a pessoa que você já está se envolvendo, que você se envolveu, já está com outro, é um grande sinal para você ter a seguinte atenção, tá? Calma aí. Será que de fato eu quero reconquistar alguém que nesse curto período já está nessa dinâmica de outra pessoa? Então, pare e pense com muita consciência e não simplesmente queira reconquistar por um impulso, por um mero sentimento que você está um pouco confuso nesse momento, beleza? E a questão da reconquista tapa-buraco dentro do casamento, eu falo que sempre há muita possibilidade de reconquista. Por quê? Porque lembra, você fez a promessa diante de uma comunidade, diante de um celebrante, de um pastor, de um padre, diante de Deus. Então tem ali o sacramento do matrimônio. Percebe que é algo que você fez que, por sua escolha, você uniu essa pessoa a uma só carne. Ou seja, se nesse momento vocês estão em separação de corpos e o seu amor está com uma outra pessoa, aí você tem que acalmar, analisar todas as suas circunstâncias,
ordenar os seus movimentos, ordenar a sua rotina, ordenar e amadurecer os motivos que levaram a isso, os gatilhos e comportamentos que levaram a acontecer esse relacionamento tapa-buraco, para você começar a resolver essa situação, para restaurar, reconquistar a sua família. Porém, eu não vou me aprofundar nesse ponto de restauração familiar, de reconquista familiar. Vamos voltar para o assunto da relação tapa-buraco e as 5 situações para potencializar a reconquista, beleza? Sabendo disso, todo relacionamento tapa-buraco é viável a reconquista? Como eu falei, não. Por quê? Se você percebe que o relacionamento terminou, porém, já foi um relacionamento extremamente difícil, foi um relacionamento onde houve agressão física e até verbal, tome muito cuidado. Porque você tem que analisar se de fato quer voltar a esse cenário. Então, por isso que é importante você ter cautela nas suas decisões, beleza? E se você está muito confusa neste momento, recomendo você buscar uma terapia para ter mais clareza ou, se necessário, fazer uma mentoria comigo, que ali na mentoria eu analiso toda a sua situação e direciono, beleza? Vamos para a primeira situação para a gente potencializar a reconquista neste cenário, que é o seguinte: não cometa os erros clássicos da reconquista, que são eles: se humilhar, mandar textões, implorar para voltar, você correr atrás, perseguir, aparecer ali no trabalho, na faculdade, no colégio, você mandar presentes, ou seja, esse tipo de comportamento não traz o seu amor de volta e também não faz o seu amor deixar de ficar com outra pessoa. Não, 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 não. Então eu quero que você tenha consciência para não cometer esses tipos de comportamento. E uma outra situação que eu quero que você tenha claro aqui: não vá tirar satisfação com a pessoa que está com seu amor. Não vá fazer isso, porque é você que precisa resolver isso com o seu amor e não com esse terceiro que está se envolvendo, beleza? E eu sei que é um momento difícil, só que é pior ainda se você cometer os erros clássicos da reconquista e se você for tirar satisfação com essa outra pessoa, beleza? A segunda situação que eu trago para você é: cuide do Zeca Urubu. O que é isso? O Zeca Urubu, aqui, muitos que me seguem sabem que eu falo muito isso nos meus cursos, que é aquele personagem do desenho do Pica-Pau, onde o Zeca Urubu sempre era aquele personagem que era mais crítico, mais pessimista, que era o vilão da história e sempre fazia as coisas lá erradas, fazia as merdas da situação. Então, você tem que chegar ao seguinte: cuidado para neste momento você não ficar alimentando os seus pensamentos críticos, os seus pensamentos pessimistas. Eu sei que é uma tendência que isso acontece neste momento, mas você não pode alimentar esses pensamentos, que são eles: ah, agora que ele está com outra pessoa, está melhor, está mais feliz, a outra pessoa é mais bonito que eu, ele agora deve estar contente da vida, já me esqueceu, não quer mais nada comigo. Ou seja, calma, não fique alimentando esses pensamentos. E perceba, eu sei que esses pensamentos vão aparecer, mas eu não quero que você alimente. Quando aparecer esses pensamentos, vá ocupar a sua cabeça com outra coisa. Porque você tem que ter a percepção da seguinte maneira: não confie nas aparências. Ou seja, se você viu lá o seu ex já publicando uma foto muito feliz, não necessariamente ele esteja feliz. Por que eu falo isso? Vou dar um exemplo. Ontem eu fui pela primeira vez na academia e lá eu fiz um exercício chamado supino. E o que é o supino? Você tem uma barra, você deita debaixo da barra, em cima de um banco, óbvio, e faz ali o levantamento e fica ali fazendo 20 vezes esse exercício. Se você faz 20 vezes esse exercício pela primeira vez, no dia seguinte você mal consegue lavar a cabeça de tanta dor no peito. Ou seja, só porque eu estou gravando esse vídeo agora e não estou demonstrando nenhuma dor, não quer dizer que não esteja doendo. Então você tem que ter essa consciência da seguinte questão: só porque você não enxerga, não vê, não quer dizer que a outra pessoa não esteja sofrendo. A terceira situação que eu compartilho com você é: movimente a sua vida, ou seja, seja autor do seu movimento. Por que eu compartilho com isso? Porque é muito comum nesse momento a sua autoestima ficar muito impactada quando o seu amor está com outra pessoa, você fica para baixo, o Zé Urubu fala alto, você tem essa vontade de cometer os erros clássicos da reconquista. Então por isso que eu quero que você pare e pense o seguinte: eu fazer isso não vai adiantar, eu ficar parado de braço cruzado não vai adiantar também. Então eu preciso realizar os movimentos internos, os movimentos externos, para você se fortalecer neste momento.
E no momento que você movimenta a sua vida, você começa o quê? A aumentar o seu repertório, você começa a ficar mais tranquilo, você começa a trabalhar mesmo sem vontade, mesmo sem concentração, porque você tem que chegar ao seguinte: você precisa continuar com a sua vida, com o seu trabalho, com seus afazeres, com seus compromissos. Você não pode paralisar. Aliás, se você paralisar, aí mesmo que as coisas distanciam do seu objetivo. Então você tem que ter esse esforço, não dependendo da motivação, para você movimentar. E é só através do movimento que você vai conseguir fazer o seguinte, que você vai conseguir amadurecer os motivos que levaram a este ponto. É só através dos movimentos que você consegue perceber os gatilhos que levaram a essa situação. São nos movimentos que você analisa o seguinte: será que eu preciso de terapia? Se sim, agora é o momento. E também é agora que você consegue mostrar para o seu amor que você está bem, que você está amadurecendo, que você parou ou melhorou aqueles comportamentos que levaram ou potencializaram o término. Então, esse momento é que você desperta ainda mais curiosidade no seu amor, mesmo estando com outra pessoa. É nesse momento que você desperta ainda mais o interesse do outro em você, porque você começa a se tornar mais interessante nessa sua busca de melhorar, de se tornar uma pessoa melhor neste período. Antes de ir para o quarto tópico, eu quero que você pense o seguinte: como que você conquistou o seu amor? Seja há 6 meses, 2 anos, 5 anos, 10, 20 anos atrás. O que você fez? Como que você estava? Qual que era a sua postura? Então eu quero que você comece a pensar sobre isso para você se reconectar com aquela pessoa ao qual gerou um certo impacto, conexão, proximidade e intimidade com o outro. Então pense sobre isso, beleza? Vamos para o quarto tópico, que é o seguinte: não ficar jogando na cara do seu amor que ele está com outra pessoa, porque isso não resolve e muito pelo contrário, só afasta e cria mais rancor, raiva, indignação, frustração. Você tem que enxergar o seguinte: se posicionar diante da situação é diferente do que jogar na cara. Ou seja, se você é casado, você pode ter uma postura de deixar claro para o seu amor o seguinte: olha, fulano, eu nesse momento, eu tenho a consciência que eu quero iniciar um novo relacionamento, eu quero reestruturar a nossa família, eu quero restaurar o nosso relacionamento, porém, eu quero iniciar isso com você desde que você corte o vínculo com a outra pessoa. Então percebe, isso é uma postura que você deixe claro sem jogar na cara, beleza? E o quinto tópico e último para a gente finalizar esse vídeo é o seguinte: cortar todos os gatilhos que levaram a esse momento. Então pare e pensa, quais foram os comportamentos ou os possíveis comportamentos que levaram a isso? O que você precisa melhorar? O que você precisa amadurecer? E aqui no quinto tópico é você ter a consciência de ter a constância daquilo que eu falei no terceiro tópico, que são os movimentos. São os movimentos constantes do seu amadurecer para você despertar o quê? Uma curiosidade no outro através do contato mínimo necessário. E se você nunca ouviu falar nessa expressão contato mínimo necessário, vai ter um link aqui na descrição desse vídeo sobre um outro vídeo falando sobre o contato mínimo necessário, beleza? Com isso, você tendo a consciência de você não jogar na cara, de você movimentar a sua vida para amadurecer os motivos que levaram ao término, de você aprender e se posicionar, fazer o contato mínimo necessário, fazendo tudo isso com muita paciência e consistência, você potencializa e muito a reconquista desse seu amor, desde que você tenha clareza de fazer esse passo a passo. E falando desse passo a passo, eu quero compartilhar com você os 8 passos do processo da reconquista para você ter a consciência, que são eles. O primeiro é você aceitar o sofrimento deste momento. O segundo é você ordenar a sua rotina, a sua vida, os seus movimentos. O terceiro é você realizar o contato mínimo necessário para você se fortalecer, amadurecer, para conseguir e botar em prática os movimentos internos e externos, para só você começar a conversar com a pessoa, ter os encontros e reconquistar. Então perceba, eu resumi aqui o passo a passo do curso A Fórmula da Reconquista para você já ter o norte para como potencializar tudo isso, beleza? E se você ficou até no final desse vídeo, lembra de dar o like nesse conteúdo e se inscrever no canal, pois isso me ajuda e muito a criar conteúdo de valor para você. Beleza, meu amigo, minha amiga? Vamos lá, vamos movimentar a nossa vida, siga firme e fique com Deus.